meus queridos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham tido um ótimo fim de semana, que a segunda-feira de vocês tenha sido bem animada, que vocês estejam animados para mais uma semana de ciências, para mais um conteúdo maravilhoso, para essa aula maravilhosa que nós vamos ter hoje. Então pega lápis, caneta, papel, borracha, MD e caderno e vamos lá. Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, agosto de 2020, conteúdo efeitos das mudanças climáticas. Habilidade: assimilar as mudanças desencadeadas pelas alterações climáticas. Certo? Então hoje a gente vai compreender um pouquinho os efeitos dessas alterações climáticas, né? Então nós temos aí há 2 semanas falando um pouco sobre essas alterações, como surgem essas alterações, né? Então começamos falando lá da camada de ozônio, como que funciona a camada de ozônio, como que vai surgindo esse buraco, depois falamos de algumas causas desse buraco na camada de ozônio, depois falamos na questão do lixo, de como o lixo, por mais que a gente não imagine, também está muito ligado, né? Então essa questão do consumismo que está dentro do homem também está ligado a essa grande emissão de CO2, porque o nosso lixo, em algum momento, se não for descartado corretamente, ele vai ter essa emissão de CO2 através do gás metano, que vai ser queimado e vai se transformar em CO2 lá na atmosfera, também levando, então, né, a essas alterações climáticas. E hoje a gente vai entender um pouquinho, e eu quero trazer um pouquinho também para nós conversarmos, principalmente as mudanças que isso vai ocasionando, as mudanças que essas alterações climáticas vão gerando dentro do nosso planeta e como isso influencia diretamente a minha vida e a sua, beleza? Então vamos começar lá na nossa página 42 do MD. O livro começa falando pra gente, quando a gente fala dentro aqui então dessas alterações, sobre as superfícies cobertas de gelo, né? Então eu quero ler aqui bem rapidamente para vocês um trechinho que diz assim: desde que se tem registro das medidas de temperatura 18 dos 19 anos mais quentes já registrados, ocorreram desde 2001, sendo 2016 o ano mais quente já registrado. Outro dado que corrobora essa alteração climática é que a temperatura global aumentou 0,85 graus Celsius entre 1950 e 1980. Isso pode não parecer muito, mas quando consideramos que a temperatura da superfície terrestre demorou 5.000 anos para aumentar 5 graus Celsius, vemos que esse aumento é bastante significativo. Então, primeira coisa, alterações climáticas são comprovadas pela ciência, elas estão acontecendo o tempo todo no nosso planeta como efeito, né, daquela questão do aumento do buraco da camada de ozônio. Né? Então a gente consegue perceber essas mudanças que estão acontecendo, né? Por mais que quando a gente olha ali como o livro fala, né, 0,85 é pouco, né, mas não é pouco, né, porque aumentou 0,85 entre 1950 e 1980, é uma faixa de tempo muito curta. Quando a gente pensa que demorou 5.000 anos para aumentar 5 graus, né? Então vejam a falta de proporção, olha como isso mudou drasticamente, como a temperatura aumentou bastante nos últimos anos, né, nas últimas décadas. E aí o que acontece? Quando acontece esse aumento da temperatura, um dos grandes reflexos é com relação às superfícies cobertas de gelo, né? Então, vejam aqui, ó, e acho que dá para assimilar bem, ó, a diferença entre essa aqui, que nós já conseguimos ver os oceanos aqui, e essa aqui, ó, que era todo recoberto de gelo, esse espaço aqui, né? Então, é uma mudança muito drástica. O que acontece? Nós estamos com uma imagem de 1979 e uma imagem de 2015. Então vejam que de 2015 até hoje já se passaram mais 5 anos. Então isso aqui está pior ainda. Por quê? Porque quando começa a aumentar a temperatura dentro do nosso país, do nosso mundo, né, quando dentro do globo terrestre começa a elevar a temperatura, as calotas polares elas começam a se derreter. A gente já viu num vídeo na semana retrasada, vocês já devem ter acompanhado várias vezes aquela imagem bem drástica das geleiras caindo. E isso acontece mesmo. A geleira se derretendo acontece mesmo. E aí, a que isso leva? Primeiro que quando ocorre o derretimento da geleira, vocês têm que pensar que o nível dos oceanos vai subir. Mas nós já vamos falar sobre isso. Pensa quantos seres vivos são afetados drasticamente, quantos ecossistemas, nós já falamos sobre ecossistemas, né, quantos ecossistemas vão ser afetados com essa queda das geleiras. Né, quantos animais vão ser prejudicados, né, quantas plantas vão ser prejudicadas, N grupos de fungos, bactérias, protozoários,
todos esses tipos de animais que estão naquele ecossistema, que vivem ali nos mares daquela região, que vivem naquelas calotas de gelo, vão ser drasticamente afetados por essa questão do derretimento das camadas. E em seguida, a gente entra nos mares e oceanos. Quando a gente tem o derretimento das geleiras, o que vai acontecer? O nível dos oceanos vai subir e vai levar aquilo que a gente assistiu num vídeo na semana anterior. Quando aumenta o nível dos oceanos, quem vai ser prejudicado? As pessoas também. Muitas pessoas que moram em cidades, em ilhas, como a gente viu, vão se tornar refugiados do clima. Por quê? Porque a cidade deles vai ficar inteiramente alagada, né? O mar vai subir como resultado do derretimento da camada de gelo e vai levar à evacuação dessas cidades, né? Por quê? Porque o mar está vindo para cima da terra. A gente percebe isso em Matinhos, no litoral do Paraná, né? Que o mar, todo ano, a mesma coisa, vem, invade casas. Por quê? Porque sobe muito o nível do mar como efeito do derretimento das geleiras. Por quê? Porque o oceano é um único aglomerado, né, de águas. Então a água que derrete lá nos polos vai chegar aqui em algum momento e vai causar essa elevação do número, essa elevação do nível da água do mar, certo? Uma outra questão é que essas alterações ocasionam também algumas mudanças na temperatura da água. A temperatura da água vai se elevar, a temperatura, como aqui a nossa temperatura sobe, a temperatura do mar também sobe. E quando a temperatura do mar sobe, muitos seres vivos que não são acostumados com água tão quentes vão ser prejudicados. Como, por exemplo, os corais que vivem lá no Nordeste. Os corais, eles gostam de uma temperatura exata, eles têm uma temperatura ideal para viver. Tanto que esses corais não vêm para o sul, porque é muito frio, e eles também não vão para regiões muito quentes. Eles ficam em temperaturas amenas, ali no início do Nordeste. O que acontece? Quando a temperatura do mar eleva, os corais começam a se desfazer. E dentro desses corais, existem muitos seres vivos que fazem dos corais a sua casa. Esses seres vivos que ali dentro moram vão ficar desabrigados e também vão morrer. Vejam como há um desencadeamento de coisas que afetam diretamente diversos ambientes do ecossistema. Não é simplesmente a pessoa, não é simplesmente o coral, mas é um todo, o ecossistema como um todo sendo afetado a partir dessas alterações climáticas. Para fechar, o livro traz para a gente a questão das populações, né? Lá na página 44. Populações. Quando a gente fala em população, normalmente a gente lembra de populações de espécies humanas, de seres humanos, da nossa espécie. Mas nem toda a população é somente da espécie humana. Nós temos populações de peixes, populações de camarões, populações de corais, populações de mamíferos, N populações diferentes. E essas populações, elas também são muito prejudicadas. O que acontece? Quando vem a seca, por exemplo, lá no Nordeste, né? O rio vai secar. Todas as espécies aquáticas que estão naquele lugar, então os peixes, as algas, qualquer micro-organismo que viva naquele ambiente vai ser prejudicado e vai morrer. Então, muitas vezes, uma população inteira de um peixe vai morrer quando um rio seca. Ou quando um coral se desmancha por causa da elevação da temperatura da água do mar, também a mesma coisa. Populações inteiras vão ser afetadas. E aí, claro, também populações humanas, como a gente viu quando a gente fala em refugiados do clima, que são pessoas que uma ilha inteira vai ser alagada, e aí uma população inteira da espécie humana vai precisar se retirar da sua cidade e ficar à mercê do governo até encontrar uma nova residência, né? Então, hoje a aula era para a gente entender um pouquinho todos esses desencadeamentos quando a gente fala na elevação da temperatura, porque às vezes a gente não tem noção de quão amplo e de como isso afeta diretamente. E aí, para fechar, eu quero trazer isso bem reto para a nossa realidade. A falta de água na nossa cidade, no nosso estado também, como um todo. O que tem acontecido? Não tem chovido. Os reservatórios estão operando com 30% do seu nível normal. Por quê? Porque não chove. E por que não chove? Por causa das elevações de temperatura. E aí a gente vê secas acontecendo, nós vemos queimadas que vão surgir a partir da seca, que vão ocasionar acidentes como o que a gente viu na semana passada aqui na nossa cidade. E aí eu quero deixar assim, uma mensagem porque é bem importante da gente pensar. Quando a gente vê casos assim, a gente se solidariza muito com as pessoas. E nós precisamos. Mas esse solidarizar precisa gerar uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Se aconteceu aquela queimada, se aconteceu aquela seca, por quê? Foi culpa muitas vezes da nossa ação. Se não está chovendo e aquele tempo e aquele lugar, aquela mata, teve uma queimada, muitas vezes foi por uma ação minha e sua
que prejudicamos a nossa atmosfera, que aumentamos o buraco da camada de ozônio e que fizemos que acontecessem situações como essa. Então, assim, a gente se solidariza? Sim, nós temos que ter essa empatia com o outro, mas nós precisamos fazer que isso gere uma mudança de costume, uma mudança de comportamento no nosso ser, visando essa questão da sustentabilidade. Beleza? Essa era a nossa mensagem para a aula de hoje. Tem uma atividade para realizar? Tá no slide, façam direitinho e amanhã a gente se encontra no nosso momento ao vivo. Um forte abraço, meus queridos.